Tu estiveste num país, portanto ainda não chegamos à parte em que foste... tu estiveste num país que, lá está, eles pensam pelo menos há 25, 50 anos, independentemente do partido. E nós estamos num país que infelizmente está completamente refém da política. Mas ainda assim, tu estás cá, tu consegues ver, tu consegues vislumbrar Angola em 25, 50 anos. Tu achas que há alguma coisa que está a ser feita ou que foi feita em algum momento que vai nos dar claramente resultados práticos, alguns resultados em 25, 50 anos? Eu estou a tentar pensar como país, né? Porque nós aqui pensamos só até amanhã. Eu estou um bocado preocupado, mas não perdi esperança. Não perdi esperança. Não há, sobretudo, alguns jovens, uns mais cepidados que outros, podem ser uma força para provocar aqui algumas mudanças, mas não é assim como... Às vezes é da idade, né? O pessoal pensa que pode mudar tudo num dia. É verdade. E eu começo a ver em alguns setores da sociedade civil também quase uma certa intolerância em relação ao outro. Ok. Não há... A extrema, né? A extrema está a crescer aqui, né? Mas dentro da sociedade civil. Sim. É o pessoal, é muito tempo de fome. Não sei, nunca experimentaste, mas muito tempo de fome, cuidado. Mas, quer dizer, não podem querer excluir ou discriminar os outros, não. Claro. E isso já se sente em alguns discursos. Porque? Nos cancelamentos, por isso, por ser aqui, percebes? Eu acho que isso é resultado de tu te sentir excluído o tempo todo. Se tu estás numa sociedade em que, para fazeres parte do mambo, tens de ter cartão do partido. Se tu não te identificas com aquilo, queres fazer só a tua vida, só queres fazer a tua vida, não consegues porque sempre vais aqui, não. Tu começas a acumular, mesmo que não seja nesta vida, tu voltas na próxima vida e continuas a acumular. Mas acho que não podemos combater a exclusão com a exclusão, não. Ok. Ilegalidade com ilegalidade não faz sentido. Boa. Tu já estiveste no novo aeroporto? Já. Que tal lá, nossa obra, bilhões ali, estás a brincar. Se é uma coisa que me chamou a atenção, eu não percebo porque é que eu fui a Benguela. Eu não percebo porque é que eu viajei de Benguela para Luanda, chego a Luanda, tenho que fazer a imigração. Eu não saí do país. Sim, eu cheguei e estava lá mas se for preciso, o boss da TAG do aeroporto também dizer, é verdade, ele tem razão. Os niggas que tem que mudar também não vão mudar. O resto está tudo ainda a funcionar bem, casas de banho e Gostaste? Tal. Excepto casas de banho? As mangas. As mangas, porque eu sempre perguntei se as mangas eram de 10, nunca quiseram responder. As mangas também já é tipo esticar um bocado, até para nós. Nós manutenção mesmo de elevador falhamos, é manga. Há coisas que nós também abusamos um bocado, né? Tipo, o presidente diz que tu ouve o seu patrão, isso não é gozar com a cara das pessoas. Tipo, assim, porra, como é? Você que viaja com bilhões, nós não estamos aqui nada, você que é nosso patrão. Acho que o patrão tem que dizer alguma coisa. O patrão tem que dizer alguma coisa, né? Então em 2027 vamos ter que dizer alguma coisa. Mas também já não dá, né? Porque ele já não pode se recandidatar. Eu perguntava-te, logo no início, escritor ou autor. Portanto, é normal, eu já vi muitos jornalistas que depois acabam a carreira, portanto, a escrever livros. É natural esse trajeto, portanto, começam como jornalistas e depois naturalmente passam, porque lá está, o vício de escrever. Como é que isso te deu, o desafio? Não, o que é que se passou? Posso falar por mim apenas. O que é que aconteceu? Em 2018, o presidente Orson Santos recebeu Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocubista, e um outro padre, Carrango, se não me engano. Foi numa sexta-feira. E eu, no sábado, recebi uma nota de uma pessoa bem colocada, disse, olha, passou-se isso, o presidente Orson Santos estava desencantado com o que se passava com ele, porque naquela altura havia, digamos, muita pressão sobre o presidente Orson Santos para deixar a presidência do MPLA. E ele diz, não foi bem tratado, eu esperava receber mais solidariedade do presidente. Em 2018, depois dele já não ser presidente, ele ainda era presidente do MPLA. Era presidente do MPLA. Okay. E então, eu nesse dia,
Eu lembro onde estava, eu estava até a sair de casa de um amigo e recebi a mensagem para ver que eu te mandei. E eu li a nota e tal, então fiz uns telefonemas. Um foi para o João Manuel Gonçalves, disse, pá, tirei limpo. Depois o outro foi para o Gustavo, teu pai, e disse, pá, eu vou escrever um livro. E foi assim, eu disse, pá, eu fui... Exatamente. Dias antes, eu vinha vendo as minhas notas, que eu acumulei todos esses anos, informações, disse, pá, e nesse dia eu disse, pá, vou escrever um livro sobre a transição. Mas ponderei um bocadinho, porque aquilo não é jornalismo, né? É narrativa histórica, então precisava de distanciar um bocado, porque quando a gente escreve, enquanto as coisas estão a correr, há muita emoção, muitas inverdades, muita especulação, então mas meti na minha cabeça, então fui só juntando notas e mais notas, e depois, um ano depois, já tinha acontecido a sucessão do presidente Eduardo Santos, comecei a escrever. Outras pessoas fazem eventualmente porque querem se ocupar, deixam o jornalismo, mas eu não sei se há muitos casos em Angola de pessoas que têm deixado o jornalismo e tenham se dedicado a... Tio, aqui ninguém lê, come on, não é para aqui, ninguém estava a falar daqui, queres nos fatigar já assim, né? Desses direitos. Não, sabes o que é que mais me preocupa? É assim... Não há livrarias? Não há? Já algumas, não há, quer dizer, para a dimensão... algumas, havia 30, abriram 10, fecharam 40, algumas. A cidade cresceu e pois, não acompanhou. Exatamente, mas o que mais me assusta é digamos, a voracidade com que se publicam livros. Há pessoas aqui em Angola, pronto, e não é que eu esteja a bater na juventude, mas há jovens aqui que publicam 3, 4 livros por ano. Quer dizer, se uma pessoa publica 3 ou 4 livros por ano, eu pergunto, está a viver o quê? Que tempo é que essa pessoa teve para ler? Porque escrever obriga-te a investigar, requer inspiração, e tu tens que ler também. E depois, quer dizer, que tempo é que tu tens para criar aquilo que tu vais escrever? Então não podes ter capacidade para escrever 3 ou 4 livros por ano. Então deixa eu ter calma. E hoje, se calhar, daqui a uns anos a moto vai ter outro problema, porque já se vê assim, em alguns casos, uma só olha por aquilo e diz, pá, o autor deve ser um software qualquer, por aí, né? Ok, agora com a inteligência artificial a coisa está... Achas que foi também a inteligência artificial que fez o Trump fechar a Voz da América? Como é que isso está? Tipo... os direitos... Como é que é? Não, agora imagina só o João Lourenço agora, Angola... Fecha, está a gastar muito. Mas a viagem a Angkor, como é que é? Tipo, vocês, está tudo bem, porque estava tudo bem um dia, e de repente acorda no dia seguinte, o presidente disse esse mamba aí, tipo, vai fechar. Olha, eu admito que fosse necessário fazer alguma coisa. Havia uma... Sim, admito. Havia, por exemplo, eu falo particularmente da Voz da América, havia uma sobreposição e tal. Talvez fosse necessário cortar, mas não como Trump fez. Como eu disse há pouco, em 95, 90, 91, depois da queda do muro do Berlim, o Clinton também chegou lá e disse, estamos a gastar dinheiro com a Roménia, a Bulgária, o serviço checo, o polaco, o único serviço que ele manteve foi o russo, para aí. O que o Trump fez, a alegação dele é que a gente precisa reduzir o déficit. Há muita despesa. Eu admito que fosse necessário fazer alguma coisa, mas não nos termos em que ele fez. No meu caso, o que aconteceu? No dia 5 de março, eu já vinha, na verdade, eu já pensava em formar. Já tenho 29 anos e meio de casa, 62 anos de idade, Então, no dia 5 de março, eles fazem uma oferta para todo mundo. Fez a agência Global Media, que controla a Voz da América, o Pentágono, para onde eles faziam sempre. Olhar uma oferta para a reforma antecipada com um bônus. Faziam sempre. Eu pensei, recebi, vou concorrer a isso. Escrevi um e-mail. A vontade deles em ver pessoas bazar era tão grande que eu escrevi para aí às 9. Às 10 já te responderam. Às 9h05. É mentira. Eu disse, ok. Já estava automático. Já estava pronto esse casinho que vem tipo... Eles olharam para o meu caso. Eu preenchi os requisitos todos. Então, eu tinha quase 30 anos de casa. 100 anos de idade. Portanto, eu preenchi os requisitos todos. Foi no dia 5, no dia 13, dia 12, numa sexta-feira, eu por acaso, como eu sabia que ia me reformar, então comecei a queimar os dias de licença que eu já não tinha como usar. Férias. Licença por saúde. Férias é bom porque se não gozas das férias, converte em dinheiro quando sais, né? Saúde não.
doente, estou doente e tal. Posso ficar 2 dias em casa sem precisar de Justificar. justificativo mesmo. Ok. Então telefonam-me um colega, só olha, nós damos acesso a Reuters, a Associated Press e a Front Press. A administração cortou. E a Voz da América não sobrevive sem essas agências. Não tem hipótese, porque essas agências têm correspondência em todo o mundo. Ok. Todo mundo tem Mesmo que eles não têm outros. E a Voz da América não tem. Isso foi no dia 12. E a malta que foi assim a pensar e tal. E no dia 13, sábado, todo mundo que lá estava foi evacuado. Foi polícia, pá, fecha. Assim? Assim, exatamente. Todo mundo escoltado. Fecha a emissão. Bum. Eu disse, bom, vamos ver o que acontece. No domingo mando um e-mail para os recursos humanos, olha, passou-se isso, quer saber qual é a minha situação, não tem problema, a sua reforma vai ser tudo honrado. Pronto, e eu voltei à Voz da América, acho no dia 24 de março para entregar o meu material. Computador, telefones, drives. Lá devolvem. Tudo. Aqui não. Não consegue assim devolves do VX. Não tem. Ei, caramba! Não consegue sair. Se tiveres cartão de crédito da Voz da América e tiveres usado por $1 que seja, tiveres uma fotográfica... Não. A Voz da América não te dá baixa como ex-funcionário. Não. Okay. Depois tens um problema. Yeah. Eu fui, entreguei e eu, pela primeira vez, eu fui escoltado dentro da Voz da América. Portanto, eu fui à redação central, onde tinha um desk, tinha umas coisas, fui a biblioteca audiovisual, tinha outras coisas, e foi sempre um polícia comigo. É um gajo que eu conhecia. Eu perguntei, Brian, o que é que se passa aqui? Não, a malta está com medo de que haja... Pessoal lá bater mal. Não, há sempre... Só quer fazer retaliações e tal, não sei o quê. Pronto, olha, eu entreguei, fui-me embora. Epá, eu sinto para os meus colegas uns já perderam o emprego, né? Uhum. Outros que não tinham os anos de casa que eu tinha, não se habilitam a reforma antecipada. Exatamente, não. São despedidos. Acho que até 30 de junho, na pior das hipóteses, até 30 de setembro, que é o fim do ano fiscal. Quer dizer, quando começar o próximo ano fiscal... Já não estão lá? Já não. Não. Portanto, eu... Ok. No tempo que tu tiveste nos Estados Unidos, eu lembro-me de haver Voz da América em Angola. Portanto, vocês trabalhavam em conjunto? A Voz da América, eu disse em 91, 92, o resultado dessa cobertura toda, que permitiu que eu fosse para lá. A Voz da América veio aqui uma delegação. A Voz da América já chegou a ter staffers angolanos já à volta de uns 20. Em Luanda eram para aí uns 10, ok? Depois tínhamos correspondentes em todas as províncias. Havia províncias onde chegamos até 2. Por causa da preocupação americana em relação a Angola, nós criamos um programa específico dedicado a Angola, que eu fui o âncora Angola, linha direta, linha aberta. Foi um programa que durou muito tempo. Até que também em 2006, também um senador que tinha que aprovar os fundos, disse, mas estamos a gastar dinheiro com esses porque corta. E esse programa acabou. Depois a Voz da América passou a financiar. Mas esse programa não existiu, mas a Voz da América manteve o seu staff. Depois cortaram mesmo e ficamos com uns 4 ou 5. Até o dia em que o Trump fechou. O jornalista que trabalhava mais tempo para um órgão estrangeiro era a Voz da América, Vanessa Rodrigues. Cá. Exatamente. Ele era correspondente da Voz da América desde 1995. Só terminou agora. Mas ele também já é cota. Portanto, ele também já estava já tinha idade. Mas ele, como era colaborador... É tranquilo, né? Yeah.